Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Mindália Televisão. Animo-vos a subscrever o nosso canal, se ainda não o fizeram. Já sabe que neste canal partilhamos conteúdos e informação que trazem ou promovem uma nova consciência para a humanidade. Temos como convidada a doutora Manuela Cerejeira e vamos falar, aliás, temos uma pergunta para este vídeo que é possível reverter doenças sem medicamentos? Doutora Manuela, antes de mais, obrigada por aceitar o nosso convite e já agora peço-lhe que me responda esta pergunta e a todos nós que estamos curiosos. Certo, obrigada a vocês pela pergunta e pelo convite. Ora, efetivamente, doenças revertem-se sem medicamentos. Ou seja, nós estamos habituados que os medicamentos permitam equilibrar estados de saúde que estão em desequilíbrio, e às vezes em desequilíbrio grande. Mas como já se percebeu, eles tentam equilibrar, essencialmente eles tentam minorar sintomas, eles minoram sintomas. Mas se eles revertessem as doenças, nós não tínhamos doenças crónicas. Portanto, se temos doenças crónicas é porque os medicamentos não revertem as doenças. Agora, o outro ponto é possível reverter os desequilíbrios a que nós chamamos de doenças? Claro que sim. Então, uma doença é um nome que nós damos, como que há um diagnóstico para um conjunto de sinais e sintomas que dentro com aquela configuração nós dizemos é a doença tal. Mas no fundo a doença tal é um conjunto de desequilíbrios. E esses desequilíbrios da doença tal é que podem ser foco da nossa atenção para voltarmos ao equilíbrio. E quando nós voltamos ao equilíbrio, deixou de haver desequilíbrio, deixou de haver doença e, portanto, reverteu-se a doença. Bom, como é que isto é feito? Muitas vezes pode ser só pela alimentação. Às vezes simplesmente pode ser retirar alguns alimentos que por si são inflamatórios e são desorganizadores do nosso corpo. E nós com a alimentação moderna temos muita gente a ficar doente com aquilo que come. E porquê? Não é só porque não é só porque se come comida de plástico também, não é? Esta alimentação moderna do fast food, mas é também porque aquilo que consideramos quase bens básicos, como seja um pão, é um pão que não é natural, é um pão de um trigo geneticamente modificado. E, portanto, todos os cereais que nós temos acesso hoje em dia são todos geneticamente modificados. E, ao serem geneticamente modificados, significa que têm substâncias que não foram criadas por este planeta. E o nosso sistema imunitário reconhece o que é natural e o que é que não é. Há pessoas que têm mais resistência, mas há outras que têm menos resistência. E, portanto, o glúten de um cereal transgénico pode ser indutor de problemas inflamatórios complicados. Pode ser indutor de doenças autoimunes. Então, há situações que nós, mexendo na alimentação, podemos melhorar bastante o estado físico. O outro, por exemplo, é o leite e derivados. O leite é bom para o bezerro. O leite que é bom para nós é o leite da nossa mãe. Então, não é só porque com a idade deixamos de poder desdobrar a lactose, que é o açúcar do leite, e portanto já existe leite sem lactose, mas depois há a proteína do leite que se chama caseína e que não nos faz bem nenhum. Então, quando nós retiramos os lácteos, por exemplo, se calhar vamos deixar de ter rinites alérgicas, eczemas, ataques de crises de asma e tudo aquilo que são fenómenos alérgicos pode-se melhorar. Depois, em termos de reverter, há situações que estão em desequilíbrio porque faltam vitaminas, porque faltam minerais. Se nós dermos esse aporte, e aqui eu não chamo nem às vitaminas nem aos minerais medicamentos, nós podemos reverter o que ali está. E neste momento nós já somos um bocadinho multicarentes de coisas. Nós podemos estar super engordados porque estamos a comer em grandes quantidades, mas estamos a comer muitos alimentos vazios. Ou estamos a comer muitos alimentos, por exemplo, que têm muitos químicos. E quando entram alimentos com muitos químicos, o corpo tem que se desembaraçar deles. E para isso vai gastar minerais e vai gastar vitaminas que fariam falta para algumas funções. Então, quando repomos isto, também se pode reverter por aqui, ou ajudar a reverter. O outro fator tem a ver com
sedentarismo. E até que se perceba que isto é mesmo importante. Há muita situação que não está bem no nosso corpo por falta de atividade física. Nós precisamos de oxigenar mais o sangue, nós precisamos de oxigenar mais as nossas células e uma oxigenação extra vem-nos do exercício, não nos vem de mais nada, a não ser que andemos a tomar oxigênio ou uma pílula mágica com ozono, que é outra possibilidade, mas precisamos mesmo. Depois toda a dinâmica circulatória, depois toda a dinâmica de integração de todos os estímulos cerebrais, nós precisamos do movimento das pernas para integrar isso. Bom, e depois, se calhar, um fator que ninguém liga muito, que são mesmo as emoções e os pensamentos. Há muita queixa física, eu diria mesmo que na base de todas as situações físicas estão problemas emocionais. Portanto, quando se percebe que isto é assim, quando se percebe que aquele sintoma ou que aquela doença significa que a pessoa tem uma determinada vivência dela para com ela, dela para com o seu meio, que está desregulada, que está fora da linha, e é possível a pessoa perceber isto e começar a alinhar-se, algumas das queixas que tem também vão seguramente começar a diminuir. Então sim, nós podemos reverter muita coisa sem medicamentos. Não sei se respondi. Sim, claro que sim. E em que momentos é que nós podemos eventualmente usar medicamentos e faz sentido? Podemos determinar isso nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, quando surge uma necessidade ou um problema, doença, sintomas? Sim, é assim, nas situações agudas o mais normal é usar medicamentos. É claro que há outras vias, mas normalmente a pessoa não tem acesso rápido a essas vias, porque quem pratica uma medicina, digamos, não convencional, apesar de ser completamente científica, não está nos serviços de urgência, não é? E às vezes não está disponível ao fim de semana para dar alguma resposta. Ou às vezes até alguns produtos que são reguladores e que permitiriam resolver algo numa fase aguda, não estão disponíveis em todas as farmácias. Então sim, há situações que sim. E há situações que são graves, sei lá, a pessoa tiver uma dor fortíssima no peito, mesmo que nunca tenha tido outra, nós precisamos de medicação específica para eventualmente uma angina de peito forte ou de um infarto do miocárdio, não é? Se tivermos uma subida súbita de tensão, é claro que precisamos de um medicamento que nos ajude a baixar a tensão. Mas que com a continuidade a pessoa pode perceber que afinal tem que cuidar um bocadinho da parte emocional, tem que mudar a alimentação e pode não voltar a ter um episódio tão alto, mas quando está com uma desregulação muito grande da tensão arterial, é claro que tem que tomar o medicamento, não é? Pronto, se tiver uma infecção qualquer também muito abrangente e impactante, é claro que se calhar também faz sentido tomar antibiótico, obviamente que sim. Então, há situações que, como é óbvio, sim senhor, os medicamentos não são para descartar. A questão é, não vamos, por um lado, pensar que resolvemos as causas quando tomamos os medicamentos. Eles equilibram o nosso estado. Mas normalmente eles não resolvem a causa, senão nós não tínhamos doenças crónicas. Tá? Sim. No caso daquelas pessoas, por exemplo, que tomam medicamentos há anos e o mesmo medicamento, inclusive, por exemplo, as pessoas de idade, não é? Quase que todos os meses têm uma receita na farmácia para levantar sempre os mesmos medicamentos. Nesse caso, justificaria? Sim, é assim, a pessoas que já têm um determinado contexto, que não vão mudar o seu estado existencial porque nem estão aí virados, não é? Em que a medicação que têm lhes permite um equilíbrio de sintomas, é claro que sim. Claro que se às vezes pudesse ter um aporte de alguma coisa extra que ajudasse, a boa da caminhadazinha diária, que traz muito mais oxigenação, ou até o poder comer alimentos ricos em termos nutricionais, porque muitas vezes os idosos, e depois começa-se a dar por facilitismo, dá-se desleite e papas e não sei o que, eles não estão na alimentação, não vão buscar vitaminas, não vão buscar minerais, não vão buscar aminoácidos de qualidade e pronto. Portanto, dentro daquilo que é o contexto das pessoas já multimedicamentalizadas, não é possível, obviamente, retirar assim do nada, a não ser que a pessoa quisesse, e tinha que ser um percurso longo e tinha que se ter primeiro reequilíbrio para começar a baixar as doses, não é? Então...
E enquanto médica, doutora, quais seriam, como é que diria, ou que mensagem passaria a essas pessoas que se calhar não fazem essa transformação de deixar os medicamentos químicos por uma questão, se calhar, de comodidade ou de falsas crenças ou de habituação? O que é que eu diria a essas pessoas? Bebam muita água. Os idosos às vezes não bebem quase água nenhuma e acumulam muita toxicidade no corpo. Nós precisamos mesmo beber muita água. E comam fruta e comam vegetais crus. Portanto, tudo o que é vivo, tudo o que está ainda por cozinhar tem muito mais potencial de vida e tem as vitaminas e tem os minerais. Se calhar, como recomendações principais podiam ser estas: comer algo que está ainda vivo, que está cru, em mais quantidade, porque às vezes é tudo muito triturado e partidinho e cozinhar, nem que seja triturar uma maçã, não 2, 3, porque já não se têm dentes para roer, mas comam comida viva, não é só papas e leites e por aí. Sim, mas no caso de pessoas não idosas, mas que já estão assim numa passividade da vida, poderia sugerir-lhes uma mensagem interessante, motivadora? A mensagem é mesmo: nós temos dentro de nós todo o potencial de mudança. E mesmo quando acreditamos que não há nada a fazer e que a vida não nos trouxe coisas boas, há sempre algo a fazer. Se calhar é procurar um profissional que ajude, mas não há situações derradeiras, nem definitivas, nem impossibilitantes. Só há a nossa crença de que aquilo é impossibilitante. Então não sei o que dizer, mas é assim, olha, aí desse lado o senhor ou a senhora é um ser maravilhoso e tem tudo aí dentro para poder dar uma volta na sua vida. Gratidão. Gratidão. Todos vocês que nos seguem já sabem, se gostaram deste vídeo, coloquem gostos e partilhem com pessoas que consideram ou que vão beneficiar desta informação. Até já.